Vamos ver as condições em que o limite de x elevado a r é igual a elevado a r. Primeiro, para ter uma ideia da estratégia, observe que usando o fato de que o limite do produto é o produto dos limites, para r igual a 2, temos limite de x ao quadrado para x tendendo a é igual ao limite de x para x tendendo a vezes limite de x para x tendendo a, que é igual a vezes a, que é igual a ao quadrado. Observe a semelhança com toda aquela construção da exponencial que fizemos na videoaula de exponenciais. Vamos pensar um pouco. Se a gente pegar a função f de y igual ao limite de x tendendo a de x elevado a y, contanto que existe o limite, vamos ter que f de R1 mais R2 é igual ao limite de x tendendo a de x elevado a R1 mais R2, que é igual ao limite de x tendendo a de x elevado a R1 vezes x elevado a R2. E pela regra do limite do produto, é limite de x tendendo a de x elevado a R1 vezes o limite de x tendendo a de x elevado a R2, que finalmente é f de R1 vezes f de R2. Além disso, o limite de x tendendo a de x elevado a zero, com zero constante, é 1, fazendo então f de 0 ser igual a 1. Ou seja, na realidade, todas as considerações que fizemos para a geração das exponenciais na videoaula das exponenciais, a gente pode fazer aqui. Mas, em suma, se A for maior que zero, funciona para R real. Se A diferente de zero, funciona para R inteiro. Em particular, se R igual a 1 sobre Z, com Z inteiro não nulo, então para A maior que zero não há restrição. Mas para A menor que zero, só se Z for ímpar. No caso, quanto seria o limite para x tendendo a de p de x, sendo p de x um determinado polinômio? De acordo com a regra do limite da soma sendo igual à soma dos limites, vamos ter que o limite de p de x para x tendendo a fica sendo a soma dos limites de cada monômio para x tendendo a. Agora, com a regra de que o limite do produto entre constante e função é a constante multiplicada pelo limite da função, vamos retirando os coeficientes do limite. Finalmente, o limite de x elevado a n para x tendendo a foi o que acabamos de ver e dá a elevado a n. Aplicando isso em todos os monômios, percebe-se que o limite de p de x para x tendendo a é simplesmente p de a. Agora, vamos considerar um segundo polinômio q de x com seu próprio grau e coeficientes. Vamos calcular o limite da racional p de x sobre q de x. Então, para qualquer intervalo aberto I, onde q de x é diferente de zero e q de a é diferente de zero, vamos ter que o limite de p de x sobre q de x para x tendendo a é igual a p de a sobre q de a. Tem dois limites trigonométricos que podemos conseguir facilmente pela definição do seno e cosseno usando o círculo unitário como visto na videoaula de trigonometria. Como o seno corresponde às ordenadas e o cosseno às abscissas, vamos ter que limite de seno de x para x tendendo a zero é zero e limite de cosseno de x para x tendendo a zero é 1. Agora, vamos pegar um triângulo no círculo unitário correspondente a um valor de x bem pequeno, ou seja, um ângulo bem agudo. Vamos desenhar o lado em rosa do triângulo, o pedaço de circunferência em azul, limitando o setor de x, e o lado em amarelo do triângulo interno ao círculo. Vimos em trigonometria que o lado amarelo corresponde a seno de x e o lado rosa corresponde a tangente de x. A área do triângulo amarelo corresponde ao valor absoluto de 1 sobre 2 vezes a altura, que é seno de x, vezes a base, que é cosseno de x. A área do setor em azul conseguimos com a regra de 3. Para 2πr, temos πr². Para x, temos a área. Então, a área fica sendo 1 sobre 2 vezes x vezes r. Considerando que aqui r é 1 e que estamos interessados em valores negativos próximos de zero também, a área do setor azul fica sendo o valor absoluto de x sobre 2. A área do triângulo rosa corresponde ao valor absoluto de 1 sobre 2 vezes a altura, que é tangente de x, vezes a base, que é 1. Agora, observando que a área amarela está contida no setor do círculo, a área azul é o próprio setor do círculo e a área rosa inclui o setor do círculo,
temos a desigualdade área amarela é menor ou igual que a área azul, que é menor ou igual que a área rosa. Substituindo a expressão de cada área e reescrevendo, vamos ficar com o valor absoluto de 1 sobre 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, menor ou igual ao valor absoluto de x sobre 2, que é menor ou igual ao valor absoluto de 1 sobre 2 vezes seno de x sobre cosseno de x. Considerando o fato de que o valor absoluto de a vezes b é igual ao valor absoluto de a vezes o valor absoluto de b, ficamos com 1 sobre 2 vezes o valor absoluto de seno de x vezes o valor absoluto de cosseno de x é menor ou igual a 1 sobre 2 vezes o valor absoluto de x, que é menor ou igual a 1 sobre 2 vezes o valor absoluto de seno de x vezes o valor absoluto de 1 sobre cosseno de x. Lembrando que, estando na vizinhança de zero, o que não inclui o zero, além do valor absoluto ser não negativo, podemos dividir cada termo da desigualdade por valor absoluto de seno de x, preservando a ordem da mesma maneira. Assim, após dividir por valor absoluto de seno de x, e lembrando que o valor absoluto de a sobre o valor absoluto de b é igual ao valor absoluto de a sobre b para b diferente de zero, ficamos com 1 sobre 2 vezes o valor absoluto de cosseno de x é menor ou igual a 1 sobre 2 vezes o valor absoluto de x sobre seno de x, que é menor ou igual que 1 sobre 2 vezes o valor absoluto de 1 sobre cosseno de x. Cortando os 1 sobre 2 e levando em consideração que tanto o limite do valor absoluto de cosseno de x quanto o limite do valor absoluto de 1 sobre cosseno de x para x tendendo a zero vão para 1, usando o teorema do confronto, temos que o limite do valor absoluto de x sobre seno de x é igual a 1. Agora, considerando que na vizinhança à direita de x, tanto x quanto seno de x são positivos, e na vizinhança à esquerda, tanto x quanto seno de x são negativos, os sinais se anulam e estamos dispensados de usar o valor absoluto no limite, ficando com o limite de x sobre seno de x para x tendendo a zero igual a 1. Podemos ainda usar a regra do quociente para ficarmos finalmente com o limite de seno de x sobre x para x tendendo a zero igual a 1. Considere um investimento de R$1 que é capitalizado a 100% depois de um ano. Então, inicia-se com R$1 e termina-se após um ano com R$1 inicial mais R$1 ganho, resultando em R$2. Agora, vamos considerar que a capitalização é feita após 6 meses em 50% e após mais 6 meses em 50%. Então, inicia-se com R$1, após 6 meses tem-se R$1 inicial e mais 50 centavos da capitalização, para finalmente, após um ano corrido, ter R$1 inicial, mais 50 centavos capitalizado em 6 meses e mais 50% de R$1,50 capitalizados nesse final do ano. Isso totaliza um montante de R$2,25. Uma outra maneira de ver essa última iteração é pegar R$1,50 que já tenho, tá? E multiplicar por 1 mais 1 sobre 2, já que permaneço com o que eu tinha, né? E ainda incremento mais a metade. Vamos fazer as capitalizações agora a cada 4 meses, ou seja, 3 capitalizações no total, cada uma de 100 sobre 3%, o que dá aproximadamente 33,3%, tá? Então, inicia-se com R$1, após 4 meses multiplica-se o montante por 1 mais 1 sobre 3, que é 1 mais 1 sobre 3, né? E após 8 meses corridos, multiplica-se novamente por 1 mais 1 sobre 3, certo? Finalmente, após um ano corrido, multiplica-se uma última vez por 1 mais 1 sobre 3 para saber o total, que dá 1 mais 1 sobre 3 elevado a 3 vezes R$1, o valor inicial, certo? Resultando em aproximadamente R$2,37. Se fizermos a capitalização a cada um dos 12 meses, a fórmula vai nos dar, no final, 1 mais 1 sobre 12 elevado a 12, multiplicado por R$1, que é aproximadamente R$2,61. Vai aumentando, né? Será que isso tem algum limite ou aumenta indefinidamente à medida que capitalizamos em espaços mais curtos de tempo? Vamos fazer uma capitalização agora contínua, certo? Vamos levar realmente ao limite, ao extremo. Vamos fazer x capitalizações ao ano, de 100 sobre x% a cada vez, e então vamos fazer x tender a infinito. Esse limite de 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a x, para x tendendo a infinito, na realidade converge para a famosa constante de Euler, que é aproximadamente 2,72.
Na realidade, essa é a própria definição da constante de Euler. O que resta realmente é demonstrar é que o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x realmente existe. Ou seja, que há convergência à medida que x vai crescendo e não propriamente seu valor, tá bom? Porém, essa demonstração ela realmente foge do escopo da disciplina de cálculo 1. Mas a ideia geral é a seguinte. Primeiro, existe um teorema de análise que diz que qualquer função limitada por cima, como uma função amarela, tá? E que, além disso, é crescente, como uma função que está em verde, converge para algum valor, certo? Ou seja, tem limite para x tendendo ao infinito. Em segundo, constata-se que 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a x, é limitado por 3 e é crescente para x positivo. Tá bom? Daí tem-se o limite. Essa é a ideia. Vamos dar uma olhada numa equivalência que, vez por outra, pode ajudar a resolver algum problema. Reescrevendo o limite clássico da definição da constante de Euler, podemos adotar uma outra forma equivalente, que é limite para h tendendo a 0 mais de 1 mais h elevado a 1 sobre h. Para ver a equivalência, basta substituir a variável x por 1 sobre h. Se x vai para infinito, h vai para a vizinhança direita de zero. Basta então substituir na equação que o limite clássico da definição aparece e sabemos que o valor fica sendo uma constante de Euler. Vamos estender nossas possibilidades agora encontrando o limite de 1 mais k sobre x elevado a x para x tendendo ao infinito, considerando k positivo primeiro. Nesse caso, fazendo a substituição da variável y igual a x sobre k, vemos que y também vai para infinito, já que k é positivo. Vamos substituir na expressão. Veja que o expoente x, na realidade, pode ser substituído por ky. Assim ficamos com o limite para y tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre y, tudo isso elevado a k vezes y, que é limite de y tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre y elevado a y, tudo isso elevado a k. Sendo isso também equivalente a limite para y tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre y elevado a y, tudo isso elevado a k. Ou seja, a constante de Euler elevado a k. Relembrando que k é maior que zero, certo? Vamos ultrapassar essa barreira agora, vendo que também funciona para k igual a zero. Na realidade, substituindo k por zero na expressão, ficamos com o limite de x tendendo ao infinito de 1 elevado a x. Tá bom? Normalmente, 1 elevado a x é uma indeterminação, mas nesse caso, 1 é uma constante. Então, de fato, vamos ter 1 como resultado, que é igual a constante de Euler elevado a zero. Então, funciona para k maior ou igual a zero, certo? Mas vamos ver agora para k menor que zero. Nesse caso, vamos pegar k' igual a menos k. Assim, vamos trabalhar com k' positivo por enquanto. A expressão do limite, substituindo k por menos k', fica limite para x tendendo ao infinito de 1 menos k' sobre x elevado a x, que é equivalente a limite para x tendendo ao infinito de x menos k' sobre x, e isso elevado a x. Fazendo y igual a x menos k', y também tende a infinito, e ficamos com limite para y tendendo a infinito de y sobre y mais k', tudo isso aí elevado a y mais k'. Usando a propriedade da exponencial, a expressão fica limite para y tendendo a infinito de y sobre y mais k' elevado a y, vezes limite para y tendendo a infinito de y sobre y mais k' elevado a k'. Como k' é uma constante, usando propriedades de limite, a expressão em rosa acaba levando para 1 mesmo. E o que nos resta fazer é resolver a expressão limite para y tendendo a infinito de y sobre y mais k' elevado a y, que é equivalente a limite para y tendendo a infinito de 1 sobre y mais k' dividido por y elevado a y, que nos leva a limite para y tendendo a infinito de 1 mais k' sobre y elevado a y, e tudo isso elevado a menos 1. Como k' é positivo, a gente sabe resolver, que é a constante de Euler elevado a menos k', que finalmente é a constante de Euler elevado a k. Assim, juntando os três resultados, temos que, de fato, isso funciona para k real. Ou seja, o limite de 1 mais k sobre x elevado a x, para x tendendo ao infinito,
é igual à exponencial de k para qualquer k real. Pessoal, aqui terminamos essa aula. Espero que tenham aproveitado. Até a próxima e tudo de bom!